Bem, galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar como colar a câmara de ar do carrinho de mão, né? Quando tiver furado. Esse tipo do carrinho aqui, ele é um pouco diferente, né? Assim, o padrão que é comprado nas lojas geralmente é desse tipo, mas pode acontecer de ele ser soldado também, às vezes quando a pessoa faz, né? Aí a forma de abrir é diferente. Mas caso seja desse de chave de porca aqui, né? De porca no caso, aí vai ser dessa mesma forma aqui só para abrir, certo? Aí, nesse caso aqui, ele é uma tamanho 11. Vou mostrar aqui a chave de boca, aqui é tamanho 11, tá vendo? Que é essa porca. Só essa daqui que é menorzinha. A 10 fica afogada, mas a 9 nem entra, né? Então ela é um parafuso um pouco diferente. O parafuso, no caso, ficou assim fora do padrão, sabe? Aí eu vou acabar trocando, eu vou comprar na loja depois do mesmo tamanho desse aqui, ó. A chave e poder trocar. Aí eu vou remover, eu vou tirar toda essa porca aqui, ó, para poder tirar essa peça. Essa peça aqui em forma de L, ó, que é o suporte que segura o eixo do carrinho. A gente tira para poder tirar a roda. Pronto, já afoguei, ó. Aí agora retirando toda a porca aqui. Ó, retirar a porca. Aí essa pecinha sai, tá vendo? Pronto, ó. Aí eu perceba que o eixo ele é encaixado nesse suporte. Aí aqui eu retiro a roda, tá vendo? Que é o primeiro passo. Aí depois eu vou aqui retirar o pneu. Aí ó, o encaixe dele é certinho com o formato, tá vendo? Aí ó, ele encaixa certo. Então essa é a mesma forma de quando você lembrar para quando for colocar novamente. Aí agora eu posso tirar também o eixo, que ele é só encaixado, tá vendo? Ele tem essa peça aqui que é para poder não ficar trepidando, batendo aqui no canto do suporte, que é esse caninho, fica um de cada lado. Vou mostrar para você aí o outro ali, tá vendo? Esse aqui é um cano mesmo cerrado, que é só para evitar trepidar. E aqui o eixo eu vou remover. Pronto, aí agora eu vou retirar aqui o pneu e mostrar para vocês. Pronto, aí agora para remover a câmara de ar do pneu, eu uso aqui uma chave de fenda velha e um cabo de uma colher de alumínio, né? Que é agora uma colher resistente, né? Para não amassar. Lembrando que a chave de fenda, pessoal, não pode ser uma chave que você usa, porque ela pode correr o risco de entortar. Tem que ser uma chave velha, né? Se você não tiver uma chave de fenda velha, você pega um pedaço de ferro mesmo e desgasta a ponta, porque não pode ficar pontudo ou amolado na ponta, certo? Porque senão corre o risco de você ou cortar o pneu ou furar a câmara de ar. Aí se você perceber ali, a ponta já está arredondada, bem gasta. Para você desgastar também, só você passar na pedra, né? Até ele arredondar assim, de ponta no chão, né? Na pedra. E aí retirar. Aí aqui eu mostrando agora o cabo da colher, né? Aí percebo que primeiro eu coloco a chave e deixo ela parada, pressionando o pneu para fora. E aí do lado, colocando sempre perto ali, de onde eu retirei, né? Eu vou colocando o cabo da colher e tirando uma parte do pneu. Depois, só um pouquinho mais à frente, coloco novamente o cabo da colher, ó, e retiro também, tá vendo? Fazendo assim um movimento de alavanca, né? Você encosta na jante e sobe o pneu para ele sair, para ele estufar pro lado de fora. Aí vai chegar um ponto que ele já vai ficar um pouco aberto. É só você colocar a mão e ir retirando aos poucos assim o pneu, tá vendo? Você não puxa de vez para não rasgar o pneu. Vai tirando aos poucos como eu tô mostrando aí, ó. Que você consegue abrir ele tranquilamente. Aí tá vendo? Um lado completo, somente um lado da janta é o lado que você vai tirar o pneu. Aí agora no lado do pito é o lado que você vai tirar primeiro a câmara de ar, para não correr o risco de você puxar a câmara de ar de outro lado e com o pito encaixado vai correr o risco de você rasgar a câmara de ar ou danificar o pito. Então por isso você retira o pito primeiro. Você faz uma forcinha lá para empurrar o pito para dentro. Depois que sair na jante lá dentro, por dentro da jante, você coloca a mão e puxa a câmara de ar para fora. Aí perceba que o furo que tinha na minha câmara de ar também era um furo pequeno, era um furo fino. Ainda tinha um pouco de ar na câmara de ar. Aí o que é que eu fiz? Eu só apertei o pito, né? Pra terminar de esvaziar a câmara de ar. E assim ela sair facilmente.
Porque se tiver um pouco de ar na sua câmara de ar, corre o risco de, se você puxar, fazer força assim para puxar, ela pode cortar, né? Já que ela vai estar saindo bem apertada. Pronto, tá vendo? Agora retirei e é aqui que eu vou usar para fazer o próximo passo. Pronto, e agora o próximo passo para você identificar onde está o furo, você vai encher novamente a câmara de ar, né? Para você ouvir onde que está saindo o vazamento de ar. No caso de ser um furo médio ou grande, vai dar para você ouvir e saber onde está esse furo, né? Que aí você vai marcar depois. Mas acontece alguns casos de um furo ser bem fino e aí não dá para você ouvir onde ele está vazando. E é nos casos de quando o pneu demora muito para esvaziar, né? Aí uma dica é que você coloca uma bacia com água que vai caber a câmara de ar e aí você mergulha essa câmara de ar cheia, né? Nessa água e aí no lugar que tiver saindo as bolinhas de ar é o lugar onde está o furo. Aí você coloca o dedo ali para marcar, retira a câmara de ar, limpa o lugar ali, né? E você vendo onde está o vazamento de ar, você marca para poder colar depois. Essa aqui é uma dica prática que eu uso às vezes, né? Que é você colocar um pinguinho de cola ali do lado de onde está o furo, né? Aqui acabou derramando um pouco mais, tá vendo? Mas é bem pouquinho mesmo, que é só para você ver onde está esse furo. E aí depois de você marcar o furo, você vai esvaziar a câmara de ar novamente. Agora uma melhor forma de você marcar, que é a que eu sempre uso, né? Que é com a caneta. Se você tiver uma caneta aí na hora que for colar, né? De preferência de cor vermelha, você faz um círculo em volta ali, que assim fica bem marcado e bem visível também, para você preparar depois para colar. Uma dica agora para você colar, você pode pegar um pano velho, roupa velha ou uma franela que você já usa para esse tipo de trabalho, né? Você colocar em cima da sua perna mesmo, que é o lugar que você vai apoiar para colar. Caso você tenha uma bancada para fazer cola de câmara de ar, vai ser melhor ainda. Aí assim, geralmente o furo ele vai colar nessa parte de cima assim que eu tô abrindo, tá vendo? Porque é o local que geralmente tem mais atrito com o chão, né? É o lugar que fica direcionado para o chão do pneu quando ele infla. Aí você vai precisar abrir essa câmara de ar assim como eu mostrei, né? Para poder deixar ela plana, que é para você colocar o remendo depois. É mais ruim mesmo de abrir, pessoal. Por isso que eu tô mostrando para vocês, porque para quem nunca fez isso também pode estranhar um pouco, porque assim a câmara de ar de bicicleta, por ser grande, ela é mais prática, mais fácil de você mexer assim e abrir ela. Mas a câmara do carrinho de mão, por ser pequena e ela também é grossa, né? O material dela é mais grosso, ela é um pouquinho mais difícil de abrir. Depois eu peguei essa lixa, né? Isso aqui é uma lixa de um disco de lixadeira mesmo. Aí como tinha quebrado, aí eu peguei essa parte aqui já para fazer esse tipo de trabalho. Aí eu já deixo junto com o remendo para sempre que for precisar. Você vai lixar em volta de onde vai pegar o remendo. Caso você não tenha uma noção de onde vai pegar o remendo, você corta com a tesoura ali aquelas bordas que não vai usar, que é fora do remendo estrela, daquele círculo amarelo, né? Você coloca em cima do furo, coloca o remendo exatamente no meio ali, né? Para ele ficar bem distribuído. E aí marca com a caneta em volta. Aí você lixa só aquela parte de dentro. Para evitar de você lixar demais também a parte de fora e deixar a câmara de ar mais fina, certo? Então você só lixa onde vai colocar o remendo. E agora eu vou mostrar para vocês, né? Qual é o remendo estrela que eu tô falando. Porque de onde você esteja assistindo, seja em outra cidade ou outro estado, você pode conhecer esse remendo por outro nome. Aqui na minha cidade eu conheço como remendo estrela. Caso você tenha dúvidas quanto ao nome, você pode tirar o print também e for comprar, né? Caso você ainda não conheça esse tipo de remédio. Aí eu tô cortando agora as bordas dele, né? Que essa parte aqui não é usada, não é colada, né? Que é só para facilitar na marcação, que eu vou marcar. A parte do remendo em si, ela só é essa partezinha amarela, tá vendo? Em cima dele é um plástico de proteção transparente que a gente remove depois. E embaixo é só uma dupla face para proteger a parte da cola, que é que a gente tira, a gente não cola também a parte do plástico de baixo, né? Aí quando você for colocar cola, depois de ter marcado com a caneta em volta,
parte que você botar a cola vai ser só essa parte preta mais ou menos de dentro, tá vendo? Deixando um espacinho, porque quando você pressionar o remendo para poder colar, a cola vai se espalhar nas bordas e deixar ele bem colado, certo? Aí eu mostrei agora como é que faz, tá vendo? Você pressiona só o dedo ali no meio e marca em volta ali. E agora no processo de colagem, eu entrei aqui dentro da casa, que é um local que estava isolado para não passar corrente de ar, porque qualquer vento que bate ali acaba apagando o fogo, quando eu estava tentando ali fazer o processo de secagem da cola, né? Que da forma que eu vou mostrar aqui, pessoal, usando fogo, é para acelerar o processo de secagem da cola. Então, o ponto certo da cola é quando ela esteja um pouco seca e pegajosa, certo? Então, por isso eu uso o fogo, que é só para acelerar esse processo de secagem. Eu fazer isso de uma forma mais rápida. Aí, caso você não esteja seguro de usar o fogo, aí você espera entre 3 e 5 minutos, caso seja de uma marca boa, uma cola de qualidade. Aí você vai colocando o dedo e quando ela estiver pegajosa e um pouco seca, ali é o ponto certo de você colocar. Com a cola úmida e bem molhada, você não coloca o remendo, certo? Você espera ela ficar pegajosa e um pouco seca. Não seca demais também, mas ela não esteja igual quando sai do tubo, certo? Aí, ó, da forma que eu coloquei aqui o fogo, perceba que o fogo fica somente em cima da cola. Então, por isso, ele não vai derreter a câmara de ar e não vai danificar. Aí eu estiquei ela assim para baixo da perna para não pegar qualquer vento, porque caso o fogo abaixe, ele pode queimar um pouco a câmara de ar na lateral. Então, por isso que eu estico ela e abaixo assim na perna. Então, o fogo somente em cima da cola não danifica a câmara de ar, certo? Aí agora, na hora de você colocar o remendo, você estica a câmara de ar e coloca o remendo por cima, porque ali quando a câmara de ar estiver inflada com ar, quando você encher ela, é assim que ela vai ficar esticada. Então, para o remendo ficar bem, você colar da forma correta, você tem que esticar a câmara de ar e depois colocar o remendo, certo? Depois você pega uma espátula e passa ali, ó, do meio para as bordas. Você fica passando assim. Perceba que eu acelerei o vídeo só para não ficar muito repetitivo. Mas eu fiz isso aqui por aproximadamente 1 minuto e meio. Que isso aqui é para remover qualquer vestígio de ar que esteja dentro do remendo, para evitar que ele se solte futuramente. E também para espalhar bem a cola em todo o remendo, ele ficar uniforme, né, e ficar bem colado. Depois disso, você pressiona, né, e deixa ali por um tempo. Eu fiquei pressionando assim com a espátula por cima, depois coloquei no chão e pressionei uma colher de pedreiro por cima por aproximadamente 5 minutos. Pronto, aí perceba agora como fica aqui o remendo, né? Depois de você fazer essa pressão assim para os lados, ele até estica um pouquinho, ele espalha nessas bordas assim. E isso aqui é uma experiência minha. Como eu já colei diversas vezes câmara de ar, eu percebi que a qualidade que fica o remendo depois de colado, ele dificilmente se solta, pessoal. Comigo até hoje mesmo, nunca aconteceu de descolar o local que já foi colado. Já nos primeiros remendos que eu fazia ali, quando eu não fazia dessa forma, pressionando o remendo e também espalhando assim com a espátula, acontecia de ele descolar em algumas vezes, né? Então, agora uma outra coisa que você pode estar se perguntando é o tempo que você vai levar para poder encher o pneu novamente, né? O que muita gente acaba não falando nos vídeos. Então, assim, sempre que eu faço, eu vou falar por minha experiência, porque já aconteceu de eu tentar encher o pneu um pouco antes ali, e aí ele ainda está no processo de secagem e acabar descolando o remendo. Então é melhor você esperar num tempo ali que seja seguro, do que você ser apressado, encher novamente a câmara de ar e acabar descolando o remendo. E aí você ter o trabalho de refazer tudo novamente. Então, um tempo seguro ali é de no mínimo 4 horas, né? O tempo que você vai esperar a secagem para poder encher o pneu novamente, né? Com ar. E agora, por último, né? Depois de já ter secado ali o remendo, a gente vai colocar a câmara de ar dentro do pneu. Perceba o formato como eu estou colocando ali a câmara de ar, né? Que essa é a forma certa de você colocar ali no pneu, certo? Que é seguindo o mesmo formato ali do pneu, a câmara de ar, se você perceber, tá vendo?
que ela fica assim um pouco achatada. E aí o pito da câmara de ar você coloca primeiro na jante, para depois colocar o restante da câmara de ar. Semelhante quando a gente retirou, né? Se você lembra que a gente retirou primeiro a parte do pito. Porque senão vai ficar apertado para você colocar depois, se você deixar o pito para colocar por último, né? Sem contar que corre o risco de ou cortar o pito ou a câmara de ar ou danificar esse pito, né? Então por isso é mais indicado você colocar o pito primeiro. Aí perceba, né? Você vai segurando também o pito ali na jante quando for colocando o restante da câmara de ar, só para evitar que ele entre ali para o fundo, né? Aí depois de colocado, você deita o pneu do chão novamente e aí começa agora a pressionar o pneu, né, para entrar ali na jante, para poder encaixar novamente. Você pode usar a palma da sua mão mesmo, certo? Não precisa muita força, muito esforço. Você vai fazer isso tranquilamente, né? É só você fazendo da mesma forma como retirou o pneu. Você colocou uma parte ali, ó, um pouco mais à frente só é que você pressiona para poder o pneu entrar, tá vendo? Que assim vai ficar mais fácil de você colocar sem muito esforço. E aqui já está pronto. Depois aqui agora vamos colocar no lugar novamente. Pronto, aí para colocar o pneu no lugar agora, vamos colocar o eixo. Eu vou passar um óleo lubrificante, né? Que é esse aqui, óleo para máquina. Para na parte do meio. Deixa eu ver, eu vou colocar depois para não ficar sujando a mão com isso. Ó, coloco isso no lugar. Aí aqui no meio eu coloco o óleo, né? Tá vendo? Aí eu só mexo nele assim para lubrificar essa parte do meio aqui, entre o eixo e a roda. Aí lembrando que é esses dois caninhos, um de cada lado. Já coloca logo para não esquecer, né? Aí encaixa agora no formato dele, né? Como eu disse aqui, ó. Ele tem esse formato que encaixa certo com o eixo, tá vendo? Esse corte. Aí primeiro eu coloco a parte que fica fixa na roda, né? Lembrando que não precisa tirar os dois na hora de tirar a roda, só tirar um lado, que ele solta. Já que esse já encaixou, né? Pronto, encaixa no lugar certo. Foi. E aí depois que você coloca o suporte, que aí é com esse mesmo formato. Lembrando que é com essa parte, deixa eu ver, com essa posição assim, com essa parte aqui reta que encaixa na roda, é pro lado de dentro. E essa parte aqui, ó, em forma, que é achatada em cima, a forma de L, é pro lado de fora, né? Aí você pode encaixar primeiro no eixo e depois encaixar aqui no parafuso. Essa é a melhor forma de colocar sem ter muito trabalho, né? Aí depois só enroscar aqui, ó, e apertar. Tá vendo? Aí aperta com a chave e pronto, tá feito aqui. Colocou a roda no lugar.